Olá, meus queridos. Boa noite. Desculpe aí o leve atraso que tivemos. Foi por uma boa razão. Então, hoje eu vou receber o meu amigo, Dr. Ícaro Alves. E por quê? Porque a gente começou uma conversa aí num grupo falando sobre desparasitação, né? Todas as preocupações, desparasita, não desparasita. E eu compartilhei a minha opinião a respeito do assunto. E o Ícaro gostou da discussão que a gente teve e achou por bem da gente conversar sobre isso aqui. Então, já vou chamar para o Ícaro se apresentar. Sobre esse assunto, né? Mitos e verdades sobre a desparasitação, né? Ele já está entrando aí. Oi, Denise. Oi, pessoal. Tudo Ô, bem? meu querido, obrigada pela sua presença aqui, Caro. Eu é que Obrigada, meu agradeço. querido. Eu é que agradeço pelo convite, porque não é sempre que a gente consegue conversar nessa vida corrida, né, Denise? Mas de tempos em tempos a gente acha um tempo. Ainda mais quando é para ajudar o próximo, né? Porque esses momentos que a gente vive atualmente no mundo, não vamos entrar nesse mérito, né? Eles pedem que a gente, dentro das nossas áreas de competência, ajudemos cada vez mais o próximo, né? E eu acho que esse tema espinhoso, que vai gerar uma chateação de alguns, mas é necessário, ele vai jogar uma luz num assunto que tem gente que está fazendo umas coisas meio estranhas, né, Denise? Pois é, Ícaro, infelizmente é assim. E o que me deixa mais preocupada é que normalmente vem com um rótulo, né, de medicina integrativa, né, de medicina funcional. Então vamos lá resgatar terapias antigas, né? Como é a desparasitação, né? Então ela tem todo um contexto. E eu gostaria de colocar aqui, algumas pessoas já ouviram o meu podcast sobre o assunto. Lá eu falo bastante sobre isso, mas no que se refere à desparasitação, num primeiro momento, ela vem como um resgate de uma teoria que é, na verdade, secular, né? Que é a teoria da autointoxicação. A teoria da autointoxicação, ela vem lá do começo do século passado, falando sobre a origem das doenças baseada na presença de toxinas, né, que são, na verdade, naquela época a gente nem tinha o conceito de toxinas ambientais e tudo mais, né? Mas de toxinas às quais a gente está exposto todos os dias e que essas toxinas, naquela época, a gente tinha como base que essas toxinas eram de origem microbiana, porque se a gente for contextualizar, tinha acabado de surgir aí a teoria dos micro-organismos de Pasteur e a teoria, né, de Koch, né, os postulados de Koch, que colocavam aí, né, na conta dos micro-organismos a maioria das doenças que afligiam o ser humano, né? Então, era tudo causado por esses pequenos invasores, né? E realmente isso foi uma teoria que perdurou por muitos e muitos anos, né? A ponto de, foi isso que até compartilhei com vocês, a ponto de um médico escocês, né, no começo do século passado, defender a técnica da colectomia, ou a retirada dos cólons, como forma de limpeza, vamos dizer assim, né? Como forma de livrar o corpo das toxinas, né, Ícaro? Então, assim, infelizmente foi a partir daí que surgiu, e a partir da teoria da autointoxicação é que surgiu também a hidrocólon terapia, né? Que também foi aplicada na mesma época, né? Tinha até, tem até uma aula que eu dou sobre isso. A gente tem até uma figura de um anúncio no jornal da época, né, do começo do século passado, mostrando que se curava tudo com a limpeza intestinal,
né? Então, isso é claro, obviamente, isso é um excesso, né? Mas era os extremos, né? Então, olha, como a origem das doenças está nas infecções que a gente não sabe, que a gente não conhece, então, a partir do momento que eu mantiver o ambiente mais limpo possível, mais saúde eu trago. É, vamos olhar o que os estudos científicos falam, porque a gente puxou esse papo lá no grupo também, né? Gente, o grupo que a gente está falando é um grupo que nós fazemos parte de alguns dos melhores e mais éticos médicos que fazem integrativa raiz de verdade do Brasil. Claro que eu não vou enumerar aqui, porque aqui não é para fazer propaganda, nem auto-ode, não é nada disso. Mas, e aí surgiu lá um colega nosso que ele falou que a paciente ligou para ele, não, mandou uma mensagem, doutor, é porque esse protocolo aqui de parasitas, o que você me diz, porque isso não foi falado, e os parasitas adoecem a gente, tudo, o que, que a gente faz? E ele jogou a pergunta no grupo, resguardando a identidade da paciente, para ver o que a gente falava, e a gente falou muito do que a gente vai falar na live de hoje, que a Denise já falou no brilhante podcast dela, que tem que complementar o que a gente vai falar hoje, tá? E aí ele mandou as respostas para a paciente quer dizer então que eu tenho que viver infestada e sendo assim doente, sem nenhum foco nisso? Calma, alto lá. Queria pontuar algumas coisas. Primeiro, o que é que os estudos dizem que mais importa para você recuperar, manter e melhorar a saúde? Hábitos saudáveis de vida. Ponto. Tá? Desparasitação é um dos focos secundários dentro de hábitos saudáveis de vida. Começa por aí. Quem está dizendo é o Ícaro. Não. São New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, tá? Circulation, qual o nome do outro que me fugiu agora? É, New England. Ah, tem outra grande. Então, o que, que acontece? Primeiro, se você quer ter saúde, não é desparasitação a primeira coisa que você tem que pensar. Para com isso, porque não somos nós que estamos queimando a sua desparasitação. É que isso é um foco secundário ou terciário. Segundo, quando você morre, você começa a degenerar. Automaticamente. Quer dizer, o espírito vai embora, você começa a degenerar. Por quê? A força vital foi embora e, basicamente, o seu sistema imunológico deixa de funcionar. Então, você vai ser invadido pela população que mais povoa você, por mais bonito que você seja, como a Denise, ou careca, como eu. Entendeu? A gente tem muito mais micro-organismo, muito mais do que célula nossa. Então, não dá para você pensar, vou viver asséptico, porque mesmo que você esteja se sentindo super bem agora, e que seus exames estejam ótimos e você se cuide, a maior parte do que tem em você não são células suas. Terceiro, Exatamente. o terreno biológico ruim, ele atrai desequilíbrios, inclusive de uma colonização excessiva parasitária. Mas se você torna o seu terreno biológico bom, naturalmente, na maioria dos casos, os parasitas não têm como sobreviver, ou o que fica faz parte do seu parasitoma, da sua, da sua prole ali de parasitas que você precisa ter nos intestinos, em partes do corpo, porque se você não tiver estes, outros vão assumir o lugar e estes podem ser patogênicos. Tudo tem que ser Exatamente. ocupado, né, Denise? É, Igual pensamento. Se você ocupa sua mente com pensamento ruim, você não tem espaço para os bons. Ah, mas eu quero exatamente. banir os pensamentos ruins. É impossível, você é humano. Mas você pode melhorar a quantidade e qualidade dos pensamentos bons e, naturalmente, os ruins não vão ter espaço. É. E ninguém E sabe, aqui está. Ícaro, isso que você falou de, né, dessa autorregulação, eu li um artigo que, na verdade, ele acabou, mas acabou mesmo de ser publicado, acho que foi sexta-feira. Mas, na verdade, eu estava lendo, eu faço parte de uma newsletter da Organização Americana de Gastroenterologia, e uma das autoras do artigo fez tipo um blog, né, fez uma revisão sobre o que fez eles escreverem, os autores escreverem aquele artigo. E ela usou um exemplo que eu achei sensacional. Inclusive, eu gravei um vídeo sexta-feira para o YouTube falando sobre esse tema, Ah, eu que vou ela ver. chamou de. Então, ainda não saiu no YouTube.
Eu gravei na sexta, a gente ainda vai editar. Mas olha só, ela chamou isso de efeito cobra. E você falou aí dessa questão da autorregulação. O que é o efeito cobra? Gente, manda essa live para outras pessoas, porque isso aqui que eu vou falar para vocês é inédito, tá? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar sobre isso, Vamos lá, tá? O eu que é também esse? estou querendo saber o que é. Olha só, o que é esse efeito cobra? Esse efeito cobra vem de uma anedota da Índia. Essa autora é de origem indiana. Então, por isso que ela conta isso, né? É uma anedota de origem, então, indiana, de que quando a Índia era colônia inglesa, né? A Inglaterra ficou com muito medo das cobras que existiam na Índia, né? E por quê? Porque os seus soldados, né, que mantinham lá, né, a calma, a vigilância da Índia, eles não tinham costumes de lidar com cobras porque não eram animais próprios da Inglaterra, né? Eram animais que eram próprios da Índia. Então, o que que o governo inglês fez? Falou, olha, eu quero que vocês me tragam cobras mortas. Então, começou a dar um dinheiro para a população da Índia, para todo mundo que trouxesse uma cobra morta. Então, vamos dizer assim, olha, vamos dar R$ 100 por cobra morta, tá? E o pessoal começou a levar. O que que aconteceu? O povo muito esperto começou a criar cobras para poder vender e ter dinheiro, né? E aí, o que que o governo inglês, quando percebeu isso, ah, não, vou acabar com essa farra. Acabou, né? E aí, o que que aconteceu? As pessoas ficaram com aquelas cobras que eles tinham criado. E aí, o que aconteceu? Essas cobras foram soltas. Ou seja, a população de cobras depois dessa iniciativa era muito maior do que a população de cobra antes, tá? Então, o que ela quis dizer, né? Com esse efeito cobra, é que toda vez que eu tento matar uma cobra, né? Eu posso trazer uma resposta de amplificação no sentido principalmente negativo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Olha só, eu matando as cobras, e muitas vezes eu vou matar cobras boazinhas, que causavam a regulação do terreno, inibindo o crescimento das cobras más. E aí, quando eu pego e não individualizo e coloco, olha, todo mundo tem que fazer, né, a desparasitação a cada 6 meses e tal, 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 eu estou tirando muitas vezes os parasitas que têm atividade regulatória. Só que aqueles que são mais realmente, né, patogênicos, normalmente eles são mais resistentes ao ataque do sistema imunológico e tudo mais. Eles têm uma tendência a ficar mais, enquanto aqueles que eram bonzinhos têm uma tendência a serem extintos. Então eu vou modificando este terreno em prol daqueles que são mais resistentes. Então, eu uso, inclusive, uma analogia, eu usava antes de conhecer esse efeito cobra, que eu achei muito interessante. Por que que ela fala sobre isso? Porque é uma coisa que eu falo muito aqui nas redes sociais, aí não em relação a parasitas, mas em relação a SIBO, por exemplo, né? O hipercrescimento de micro-organismos do delgado, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em indicar antibióticos para tratar isso. Eu evito, assim, ao máximo, do máximo, do máximo. E Também. por quê? Porque eu falo, olha, a infecção pelo Clostridium, a infecção da SIBO, normalmente são secundárias, dentre outras coisas, ao uso indiscriminado de antibióticos. E eu vou tratar isso com antibiótico, eu vou induzir mais alteração desse terreno biológico, como você colocou. E aí, o que que ela falou? Ela estava falando do Clostridium. Ela falou assim: olha, exatamente esse meu raciocínio. Se a gente trata, se o Clostridium é resultado do uso de antibióticos de repetição, como é que eu vou dar antibiótico para o Clostridium? Eu não vou perpetuar este processo? E aí, o que que eles se basearam para isso? A produção de bacteriocinas.
pelas bactérias que impedem o crescimento de outras famílias microbianas. Então, embora possa parecer que está uma bagunça no intestino, aquela é uma bagunça controlada. E normalmente eu falo para os meus alunos, é mais ou menos como se fosse no limite do caos, né? Aquilo está no limite do caos. Né? Se eu ficar provocando demais esse ambiente, é que eu vou realmente desequilibrar esse ambiente. Sim, Então, o uso de antiparasitários de repetição, na época da pandemia, eu já tinha ficado preocupada com isso, que obviamente que tudo é custo-benefício, né? sim. Mas com o uso de antiparasitários constantemente, Em né? doses altas e por muito tempo, né? Exatamente. Doses altas, inclusive, né? Bem acima das doses que são recomendadas normalmente. E as pessoas tomando toda semana, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que que vai dar isso na frente, né? O que vai dar isso? Pode, gente, não acontecer nada, tá? Com quem tá ouvindo, eu tomo a cada 6 meses, tudo bem e tal, não sei o quê. Pode não acontecer nada, mas eu posso desregular o sistema imunológico, né? Sem E um dos dúvida. grandes fatores regulatórios do sistema imunológico, eu fiz uma live aqui da minha varanda, fazendo sauna, ontem, falando que um dos grandes fatores desreguladores do sistema imunológico é justamente o sistema digestivo. Então, eu ficar ali cutucando aquele sistema digestivo, sabe? Cutucando. Claro que ninguém está defendendo aqui que uma pessoa com diagnóstico de giardíase não é para Sim, tratar. Ninguém está falando isso, né? sim, Equilíbrio, né, meus queridos? Equilíbrio, o caminho do meio sempre, que é o caminho mais difícil, né? No fundo, mas sempre é o caminho mais sábio, né? É você individualizar. E para isso você precisa de um atendimento, de uma consulta, não aplicação de protocolos pré-estabelecidos, que cá entre nós existem outros interesses envolvidos nesses protocolos. Não estou falando só desses protocolos vendidos aí, né? é, aqui na rede social, né? O pessoal fica dando medo, né? Provocando medo nas pessoas. Olha o medo da cobra aí, né? Olha o medo da cobra, olha o medo da. E olha, quando você. Vamos ver degraus? Ninguém aqui está falando que ninguém precisa desparasitar, muito pelo contrário. A gente, como médico, é procurado sempre por pessoas que têm aquele duo, sintomas clínicos sugestivos e que você identifica, ou seja, vamos desparasitar, precisa. Sempre buscando o terceiro fator, identificar qual é, seja pelos sintomas, seja por identificação direta, que não é tão fácil como o pessoal fala, né? E tratar. Mas olha só, primeiro, Deus não nos colocaria na Terra sem sistemas de desparasitação, desinflamação, destudo, tá? Muito bons. Basta a gente não atrapalhar. Hipócrates já falou, né? Se você nutrir direito e remover os obstáculos à cura, vós sois deuses, vai dar tudo certo. Então, primeiro degrau, se a sua preocupação é parasita, melhore seus hábitos de vida. Seus intestinos podem melhorar tanto, seu tubo gastrointestinal, seu sistema imunológico, que naturalmente os sintomas vão embora, os parasitas equilibram, tá? Você expulsa os invasores excessivos e tudo vai bem. Eu vejo isso em consultório. Você pega o paciente, melhora os hábitos de vida e o paciente fala: não tenho mais queixas, eu não preciso mais pensar nisso aqui. Ponto um. Ponto dois, você desparasita. Joia, tá bom. Você não acha que vai ter restos de batalha nos seus intestinos depois? Um monte de víscera de parasita, ambiente interno de parasita, fora de controle, mudando todo o terreno biológico local, sendo que 70% do sistema imunológico está na parede dos intestinos e vai ter que lidar com esse lixo que você gerou, que talvez não precisasse ser gerado? Então, cadê o protocolo que vende na internet e tudo, que te fala como você fazer o after? Como você nutrir no after e limpar? Eu não vi. Você já viu algum, Denise? Não vi. É assim, vamos matar e bazucar. Vamos bazucar. Vamos bazucar e bazucar. Gente, é só pensar o seguinte: o nosso mundo, como o Ícaro colocou agora há pouco, é um mundo contaminado. Então, o que te garante que você vai fazer uma desparasitação agora e semana que vem você já não está todo parasitado novamente? Porque você Sim, está nesse mundo. Você vai sim. ficar fazendo a cada 15 dias?
uma desparasitação, não tem cabimento isso, né? Não tem. E depois, né? Eu E a vi alguém terceira, perguntando aí, Ícaro, e se eu fizer a desparasitação e tomar um probiótico depois? Meus queridos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, porque você não vai quando você. repovoar de parasita bom, Não, né? não vai. Exatamente. Pode até atrapalhar a sua microbiota, tá? Sim. E a terceira coisa, a pessoa vai lá, não, eu estou com parasitas. Ela tirou isso não sei de onde. Eu é, é, tenho excelentes hábitos de vida. A maioria das pessoas fala, eu tenho excelentes hábitos de vida. Você faz um inquérito, igual está no meu livro, né, no Domine Sua Saúde, que é gratuito, tá, gente? No dominesuasaude.com.br. A Denise escreveu a quarta capa do livro. Obrigado, viu? Sempre serei grato por isso. E aí a pessoa fala que tem bons hábitos de vida, às vezes tem, muitas vezes não tem. A pessoa desparasitou, tá? Mas ela volta, ela continua comendo as porcarias do dia a dia, ela continua não tomando água direito, né? Ela continua não tomando os suplementos que deveria, porque convenhamos, quem hoje em dia tem uma dieta tão 100% top que não precisa de pelo menos um suplemento? Você come Muito meio quilo difícil. de peixe de águas salgadas orgânicas profundas todo dia, meu filho? Não, né? Então toma seu ômega 3. Você come 3 pés de couve por dia? Então toma seu magnésio, por aí vai. Aí a pessoa gasta horrores com protocolo de desparasitação, sofre, porque aquilo ali muitas vezes dá cólica, dá uma diarreia lascada, uma síndrome E pode ser desabsortiva. tóxico, tá, meus queridos? Isso que a gente nem tá tocando no assunto de que você sobrecarrega seu fígado, né? Não é porque é planta que é tudo bem. Cuidado, tá? Sim, porque se planta todas fizessem bem, Sócrates não tinha morrido com umas folhinhas de cicuta, né? Mas enfim, tá bom. Então, no final das contas, a pessoa desparasita, gasta horrores, passa mal, mas depois ela volta a hábitos de vida ruins, uma alimentação lixo, se intoxica de novo, se reparasita, pior ainda às vezes, porque ela matou os Exatamente. parasitas protetores, né, como a Denise falou, e muitas vezes não só matou os parasitas protetores, como ela causou um ambiente tóxico pelas endotoxinas que estavam dentro dos parasitas vivos, isso começa a matar bactérias boas, aí vem uma Exatamente. desbiose lascada muitas vezes, tá? Isso começa a fazer com que as bactérias transloquem em pedaços e as que eram boas podem ficar muito ruins. Você começa a lesar a parede intestinal, você gera uma hiperpermeabilidade intestinal, sabe? E assim, eu questiono de onde você tirou que o seu problema é parasita, Denise? Por quê? É um É, monte de exame de biorressonância em aparelho que não presta, tem uns bons no mercado, mas é uma minoria, não é a maioria. Aí o aparelho diz: você está intoxicado por 30 vermes. É sério que você vai matar 30 vermes? Você é. lembra a outra live que a gente fez? Que eu te falei que uma paciente minha veterinária, ela falou que abriu um bugio na faculdade onde ela fazia o mestrado ou o doutorado, e o macacão bonito e tudo, super forte, o melhor do bando, tinha sido atropelado, tá? E que quando abriu o bugio, ele estava absolutamente infestado de parasitas. Mas isso não evitou que ele tivesse músculo, pelagem excelente, um bom comportamento. Tudo eles monitoraram, eles viram no Uhum. macaco, tá? E aí isso já mostra o seguinte, gente, você não só pode, como você deve viver em equilíbrio com uma flora bacteriana e um microbioma que inclui parasitas, tá? Não é esse negócio agora aonde tudo está relacionado a parasitas. Até quem citam muito, que é a Uda Clark, ela em primeiro lugar fala que o que gera todas as doenças são toxinas e inflamação. E uma colonização secundária por parasitas e companhia. Ela nunca falou que o primário é parasita. Basta ler o livro. Então não É. sai confiando. Eu falei besteira, Denise, em tudo isso? Não, Completa. não, de jeito nenhum. É claro que existem, meus queridos, e até a Dani passou aí, uma colega minha que é oncologista, perguntando do uso de antiparasitários antes de protocolos de quimioterapia. Então, existem sim indicações, né? Por exemplo, o paciente vai passar por quimioterapia por algum ativo que causa leucopenia, né?
Ou, por exemplo, pacientes que estão em uso de altas doses de corticoides, tá? Porque senão eu faço realmente invasão de parasitas bonzinhos, tá? Então, não, isso não tem discussão, né, meus queridos, né? Óbvio que eu vou prescrever um antiparasitário, que eu vou, antes de iniciar o protocolo de quimioterapia ou antes de iniciar o protocolo de corticoide em altas doses, faz parte, obviamente, eu fazer, tá? Um antiparasitário. Mas, gente, não precisa ser um protocolo assim, né? A gente tem aí no mercado, inclusive, entregue pelo SUS de graça, o albendazol e o mebendazol, tá? Que cumprem muito bem essa função. Cumprem muito bem essa função. Né? E por quê? Porque você vai usar aquilo com um objetivo específico e tal. Você não vai ficar usando isso todo mês, ou mês sim, mês não. Você vai usar com um benefício, né, específico, que é evitar que você tenha uma hiperproliferação de parasitas. É diferente. Né? E você pode tratar isso de graça no SUS, no postinho, na UPA, você pega essa medicação, você não precisa fazer esses protocolos todos complicados e tal. E é muito triste, viu, Ícaro? Porque normalmente quem indica isso, a maioria das vezes, tá? Não é médico, tá? Então não vai lidar com as possíveis complicações disso, tá? Não é médico. E, além disso, né, para piorar, né, muitas vezes a situação, é, cria, e eu já tive paciente, tá? Assim, tanto medo de parasita que o paciente começa a falar que tem parasita debaixo da pele, que ele está sentindo mexer, tá? Vira uma doença psiquiátrica, meus queridos, como provavelmente aquela paciente do nosso colega devia estar, porque ela ficou tão indignada, porque ela ouviu o meu podcast, ela ficou mais indignada ainda, né? Porque eu estava falando ali que cuidado, né? A gente tem outros interesses também, né? Com essa recomendação, e a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela é baseada em artigos da década de 50, que a própria Cochrane fez uma revisão, a última delas ela já fez 5 vezes essa revisão, a última em 2019. 5 vezes. E nessas revisões, a última de 2019, ela concluiu a mesma coisa. Não há evidências que essa desparasitação protocolar promulgada pela Organização Mundial de Saúde, né, da prescrição desses medicamentos para crianças até 9 anos e gestantes a cada 6 meses, não houve benefício. Não houve aumento da estatura, não houve redução do absenteísmo de escola, não houve redução de anemia, tá? E eles diziam que essas crianças iam ficar mais altas, essas crianças iam ter um melhor desempenho na escola, ia elevar QI, isso na década de 80. E já na década de 80, a Organização Mundial de Saúde se baseou em estudos da década de 50. E esses estudos da década de 50 foram feitos no Quênia, né? Numa população extremamente, extremamente carente. Né? Não dá para a gente, Extrapolar. vamos dizer, extrapolar esses resultados exatamente, né, para todos os países do terceiro mundo, em qualquer lugar. Né? Então, a gente vai pegar, obviamente, uma criança que mora numa área carente, né, na periferia, onde não há higiene, onde não há tratamento de esgoto suficiente. A gente tem muitas áreas no Brasil desse jeito. Então, assim, você valia custo-benefício, você fazer um tratamento desse a cada 6 meses, mas você imagina daqui 15 dias se essa criança não está infectada de novo, né? Sim. Naquele ambiente, né? E tal. Aí a Então, gente isso é continua. uma forma de avaliar. Entretanto, né? Como eu falei lá no grupo, a gente tem já muita preocupação da própria Organização de Gastroenterologia, a Organização Mundial de Gastroenterologia, a WGO, de que esses protocolos, sem respeitar a individualidade,
em vários aspectos, não a individualidade biológica só, mas aonde essa pessoa mora, com quem ela mora, qual o nível socioeconômico dela, qual o ambiente em termos de higiene e tudo mais. A aplicação desses protocolos pode ser responsável. Aí eu vou cair no evento que eu vou fazer dia 3, 5 e 7 de fevereiro, que é o link entre doenças autoimunes e intestinos, que é o aumento da incidência de doenças autoimunes pela falta de treinamento imunológico, que era a função daqueles parasitas bonzinhos. Que a única Explica o função treinamento. deles era essa. Explica o Oi? treinamento rapidinho. Explica esse treinamento rapidinho para o pessoal. Você tem mais autoridade do que eu no assunto, muito mais. Para ensinar. Explica, pessoal, como é que é aquele negócio de pegar um pedacinho, estudar isso é selfie, isso não é, ou isso não é selfie, mas é benigno, eu não preciso hiperreagir, por favor. Então, até principalmente até os 2 anos de idade, mas isso acontece até os 4, mais ou menos, existe um período de ensino, de treinamento do sistema imunológico. Então, eu até brinquei ontem, que eu falei, ó, aqui em Campinas a gente tem a escola de cadetes do Exército, né? Que é a SpaceX, que é para onde os futuros oficiais do Exército Brasileiro vêm ser treinados para irem para a AMAN, que é em Resende, no Rio de Janeiro. É mais ou menos isso. Eu pego os soldados imunológicos e começo a treiná-los para que eles entendam quem eles devem combater e quem eles não precisam combater. Eles têm que tolerar. Isso é o que a gente chama de tolerância imunológica. Como a gente não consegue viver num mundo sem micro-organismos, mesmo porque eles estavam muito antes do que nós aqui neste planeta, Exato. o que acontece? A gente não tem como viver dentro de uma bolha, né? Então a gente tem que tolerar a presença deles. E hoje a gente sabe que, inclusive, eles têm função, né? Eles ajudam em muitas sínteses de substâncias importantes para a gente. Então, não dá para viver sem eles e nem é desejável viver sem eles, né? Sim. Então, eu preciso treinar o meu sistema imunológico, quem ele tem que combater, quem é patogênico e quem ele não precisa combater. Então, quem que ele não precisa combater? Nós mesmos, os micro-organismos que são bonzinhos, proteínas alimentares, né? Partículas alimentares, porque senão a gente, como é que a gente come? A gente come outras espécies, né? A gente come carne de boi, de peixe, de frango, e não somos nós. E nem por isso a gente reage. Não é para reagir, né? O que foi acontecendo? É, os parasitas bonzinhos, né? Eles têm uma função porque eles são organismos multicelulares. Eles não são unicelulares como uma bactéria, né? Então, eles têm mais arsenal de antígenos para apresentar para a gente do que uma bactéria. Então, eles servem para dar esse tônus de tolerância. O que acontece? Quanto mais eu tirar este convívio, mais assustado o meu sistema imunológico fica. Porque ele não fez o treinamento que ele deveria naquela fase de formação, que nem o cadete do exército daqui. E Aí aí o ele que vai começa a acontecer? hiperreagir a tudo, né? A tudo. Aí qualquer coisa que ele encontra, que ele não reconhece como eu mesmo, como si mesmo, ele vai lá e começa a tirar. Aí começa a tirar em alimentos, né? Hoje a gente tem uma tendência, e assim, uma incidência muito maior de pessoas que são hiperreativas a alimento, né? Cada vez comendo menos, porque tudo que come passa mal, né? Isso não é para acontecer. Sim. Isso não é para acontecer. E um aumento da incidência das doenças autoimunes, obviamente, que é um conjunto de fatores, aumento da toxicidade, aumento do nível de estresse, né, de exposições múltiplas a produtos químicos, tal, metais pesados, orgânios fosforados. Então, assim, tem muita coisa, mas uma das coisas é a diminuição do convívio com outros organismos. Então, a gente fala aí tanto no mundo micro quanto macro. Então, por que eu estou falando tanto micro quanto macro? No micro tem os parasitas, tem as bactérias, tem os vírus, tem os fungos, que todos estão ali vivendo naquela rave que é o nosso intestino, né? Mas a gente também tem os macro, né, animais, né, organismos. Então, assim, a diminuição do convívio com animais.
Eu morei na Espanha, Ícaro, e uma vez, quando eu estava lá, eu fui fazer uma viagem para o norte da Espanha, e ainda em muitos pueblos, ainda é assim, né? É, as casas são de pedra, em- principalmente os lugares que são muito frios, né? Embaixo ficavam os animais, e em cima ficavam as famílias. Então, elas tinham dois andares, porque os animais morriam de frio também, né? Na época que era muito, muito fria, que as famílias não conseguiam se aquecer em cima, as famílias desciam para dormir com os animais. Por quê? Para ficar mais próximos, né? E para todo mundo se aquecer, um se aquecer no outro, né? O que aconteceu com o passar do tempo? Cada vez a gente tem menos animais, né? Em contato com animais, a não ser os domésticos, cachorro e gato, né? É mais difícil a gente ter contato com outros animais. E isso era importante para a gente também. Porque eles têm uma microbiota diferente. E a partir do momento que você entra em contato a nossa microbiota com aquele, eu aumento o meu arsenal de treino para o meu sistema imunológico. Ó, e Então, a isso diminuição não de é patológico, né? Isso é convivível. Isso não precisa ser Exatamente. exterminado, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, um mundo sem micro-organismos, independente de quais sejam, é um mundo utópico. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E não, mas não é por isso que a gente vai morrer, né? A maioria das pessoas, como o Ícaro falou, tem um arsenal imunológico que as previne, né, de que isso se espalhe pelo seu corpo. Agora, é claro, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, ou que eu tenho alguém com uma imunossupressão por qualquer motivo, óbvio que aí a gente tem que pensar com muito mais cuidado com relação a esses parasitas. A minha preocupação é, primeiro, o incitar do medo, sabe? As pessoas Tá começam a demais. viver é, de forma neurótica, neurótica, né? Formas assim, eu já tive paciente, Ícaro, que vem com tanto medo que vive quase como se ele estivesse vivendo dentro de um centro cirúrgico. De luva o tempo inteiro, né? E fica trocando as luvas. Imagina, gente. Isso foi uma das preocupações que a gente teve na pandemia, né? A falta de contato entre nós e outras espécies, o convívio social, tira poder do sistema imunológico, deixa esse Destreina, sistema né? imunológico. Destreina. Exatamente. Deixa ele mais assustado. Aí ontem eu fiz até uma analogia. Anos atrás, a gente teve um caso de um morador de uma comunidade no Rio de Janeiro que foi alvejado por um sniper porque ele estava segurando um guarda-chuva, daqueles compridos. Foi confundido com um fuzil, né? É mais ou menos esse o grande problema de eu tirar o convívio, né? O que, que vai acontecer? Meu sistema imune vai começar a atirar na tireoide, na articulação, na pele, porque ele vai reconhecer aquilo. Ele está tão excitado que ele confunde. Ele começa a confundir células que são da gente mesmo com algo que está invadindo. E aí vai produzir anticorpos contra si mesmo. Então, Sim, esse é o grande problema da gente tirar esse convívio, né? Claro, meus queridos, como que eu posso saber então, né? Porque a gente sabe que os exames de fezes muitas vezes são falhos também, né, Ícaro? Como que eu demais. posso O exame de saber? fezes, se você pegar. Você sabe como é feito o exame de fezes? Você que está assistindo a gente, o EPF convencional, o cara pega seu cocô, despedaça numa lâmina enorme e pega amostragens. Então ele pode perder realmente parasitas, vermes inteiros, inteiros. Então realmente não dá para confiar. No Só no outro polo, exame de fezes. não dá. Tem que, assim, a clínica é soberana, sempre foi, sempre será, né? Agora também a gente falou daquele exame que melhorou mais recentemente, né? Aquele que a gente pediu no começo da integrativa e que também vinha dizendo que o paciente tinha todos os parasitas. E você não sabia o que Mas é tratar, incrível, né? porque incrível, incrível. Eu falei, eu não vou fazer o meu, porque eu tenho medo, né, do que vai aparecer. E olha que eu Exato. me sinto bem. Não dá. Exato. Então você tem os extremos. Você tem também os exames de biorressonância, que eu volto a dizer: biorressonância é científica, funciona, frequência é uma coisa que todo ser humano tem a sua, todo distúrbio tem a sua, é muito científica. Mas o jeito como é vendido por aí, protocolo Hunter, não sei das quantas e não sei o que lá,
está também super diagnosticando coisas que muitas vezes é uma referência cruzada ou é um parasita que você não tem que matar. Não tem, ele está Exatamente. colaborando com você, sabe? Então, Exatamente. continua. O que é que a gente tem então de exames para poder ver que realmente precisa desparasitar? É. Primeiro, tem que avaliar o contexto daquele paciente. Como é que é o sistema imunológico desse paciente, medicações em uso e tal. Primeira coisa. Segundo, queixas, né? Obviamente, se a pessoa tem uma diarreia, uma dor abdominal, e muitas vezes perda de gordura nas fezes, com as fezes boiando, né? Isso a gente tem que avaliar no coprológico, né? Porque parasitas que atapetam a localização de absorção de gordura vão causar perda de gordura nas fezes, como a giardia, por exemplo, tá? Mas não é só a giardia que causa isso, né? A doença celíaca causa isso, a insuficiência pancreática causa isso, o excesso de ingestão de gorduras também causa isso. Então, cuidado para não achar também que toda esteatorreia é porque pode deixar de fazer diagnóstico, né? Sim, Isso que é o pessoas pior. sem vesícula biliar, né? Ou que está com um Pode cálculo acontecer. enorme. Exatamente. Então, pessoas que tiveram que tirar a vesícula podem ter maior tendência a fazer perda de gordura nas fezes, né? Mas a gordura nas fezes é um dos indícios que pode indicar a necessidade, né? Outra coisa que é muito importante, avaliar a família. Se um teve diagnóstico da mesmo nosocômio, né? Se vivem juntos e tal, é interessante todo mundo tratar também, né? Um teve diagnóstico, vamos tratar todo mundo. Eu vi alguém perguntando aí de animais, né? Principalmente se você tem um animal, gato ou cachorro, que sai na rua, né? E você sabe que animal, gato, cachorro vai cheirar as fezes do outro animal, né? Porque eles usam isso como forma de reconhecimento. Então tem que fazer a desparasitação do seu animal, né? Que sai e quando você fizer dele, faça a sua também, né? Porque esse animal sobe na cama, sobe no sofá, a gente sabe como que é, né? Principalmente se a gente está falando de um animal que sai de casa, né? O animal não vai lavar a patinha, né? É, Antes de pôr na boca, né? Então, isso também é importante, né? E outra coisa é olhar um simples hemograma, tá? E ver lá nos hemogramas se você tem eosinofilia, tá? Eosinofilia, e eu costumo observar o seguinte: se eu tenho uma eosinofilia muito grande, normalmente isso está relacionado a alergias, tá? Então, eosinofilia, assim, acima de 15%. Tá? Agora, uma eosinofilia leve, a não ser que seja apenas uma rinite, normalmente pode estar relacionada à parasitose, tá? Então, eosinofilia lá de 6, 7, 8%, presta atenção, tá? Olha o restante, aí vai pedir um exame de fezes, um exame coprológico funcional, que ele vai avaliar essa perda de gordura nas fezes, ele avalia também a presença de cristais de Charcot-Leyden. Os cristais de Charcot-Leyden, eles são feitos nos intestinos a partir da parede do eosinófilo. Então, se eu tenho muita perda de eosinófilo pelos intestinos, eu posso ter cristais de Charcot-Leyden positivo. E os cristais, mesmo que não haja, né, no PPF aí, a presença de parasita, né? Se tiver cristal de Charcot-Leyden, presta atenção que provavelmente ou tem parasitose ou tem uma alergia alimentar, sim. tá? E se Que tiver também, intermediário, eosinófilo levemente aumentado, ou intermediário, e você tiver basófilo e monócito aumentado, você já pode pensar, algo está afetando os intestinos junto à disbiose ou gerando disbiose, e aumenta a chance de não ser uma rinitezinha, né? De ser algo intestinal, né, Denise? Quando você exato, pega esses dois, né? principalmente monócito, principalmente o monócito com os níveis totais, tá? Entre 450 e 500 é normal. Acima disso, nos totais, tá? Pensar em problemas intestinais, tá? Principalmente microbianos. Mas assim, isso já vai me mostrar que tem um ambiente desequilibrado, né? Que tem Mas um é o ambiente desequilibrado. ambiente, né, Denise, que a gente tem que focar mais. Gente, o futuro da medicina passa por hábitos saudáveis de vida, eu vou morrer falando isso para vocês, mitocondriopatias e terreno biológico. Aí todo mundo fala em inflamação. Sim, porque inflamação é o que mais desequilibra esses três.
mas é nesses três que você mais tem a gênese e manutenção de doenças. E os intestinos, gente, Exatamente. são só um órgão de mais de 10 metros de comprimento, bem mais, né, Denise? Ô, Então, assim, você tem que entender que você tem muita tripa dentro de você. Se lá desequilibra, todo o corpo vai desequilibrar junto. E o parasita ruim, ou o bom que se torna ruim por um terreno biológico ruim, eles só estão esperando um terreno ruim. Então, se certo. você melhora o terreno, você vai dar menos trabalho para nós e para sua própria saúde. Até de ficar pensando, igual o pessoal está falando do terrorismo aí, né? Da desparasitação. Você terminou Exato. os exames? Ou tem mais? Sim, 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 sim. Agora o que eu queria puxar é o seguinte: tá bom, vocês falaram basicamente, desculpando o vocabulário, Denise vai rir, cagando na cabeça da desparasitação. Quer dizer, parece que ninguém deve fazer. Gente, não. Não, Vou falar para vocês, se a Denise não concordar, por favor, me fale. Mas os meus pacientes, que eu já acompanho, eles têm hábitos de vida melhores, porque eu foco muito nisso, tá? Muito nos pacientes, a Denise também. E, naturalmente, eles passam a comer mais alimentos orgânicos. E quando você vai para frutas, verduras, legumes, hortaliças orgânicos, por mais que você desinfecte bem tudo, sempre escapa alguma coisa. Então, eu penso que uma vez por ano você fazer um protocolo leve, leve, tá? Eu tenho visto em consultório, Denise, que os pacientes falam, parece que deu uma otimizada. Mesmo dos uhum, assintomáticos, uma vez por ano eu uso algum protocolo fitoterápico leve, curtíssimo, 15 dias, ou um Anita. Olha, use só para controlar um eventual over, tá? Mas tem paciente que fala, doutor, quando eu tomo esse negócio, eu passo mal. Dá para passar sem? Como é que está a sua parte intestinal e imunológica? Está tudo ótimo. Então passa sem. Então passa sem. Mas é uma uhum, filosofia diferente, né, Denise? Eu estou sim. fazendo besteira? Pode falar. Sou seu colega, mas eu quero ouvir. Eu não prescrevo, Ícaro. Eu não prescrevo uma vez ao ano, nada. A não ser que eu veja sinais. Eu acho que eu estou mais, vamos dizer assim, escolada, né, nesses sinais intestinais, talvez. Então, assim, se eu vejo também uma alteração de histamina, a gente sabe que histamina também pode estar relacionada a um aumento do pool de Sim. eosinófilos. E se eu vejo coisas que podem estar me falando aí dessa possibilidade. A gente tem parasitas hoje, que a gente nem pode chamar de parasitas, né, mas eumintos e protozoários, que eles têm uma função importante, como o Chilomastix, por exemplo, que hoje é um protozoário que a gente nem trata, né, quando ele aparece. Então, assim, tem coisa que eu prefiro nem tratar, a não ser que eu veja que o paciente tem realmente necessidade. E eu sempre explico, ó, eu vou tratar esse daqui, por quê? Porque eu tenho uma perda de gordura nas fezes, porque eu estou com uma estamina aumentada, eu vou diminuir o tônus imunológico nesse sistema digestivo, a provocação, vamos dizer assim. Aí eu trato, tá? E normalmente, ou eu trato com o próprio Anita, como você colocou, ou com o albendazol. Né? O albendazol a gente faz E, uma dose única e depois pode repetir em 15 dias. Né? E que a pessoa não precisa nem ter custo para isso. Só que a gente tem visto o quê? Protocolos de R$ 7.000. Então, assim, eu fico assim, meu nossa. Deus do céu. Mas Né? foi isso que Meu puxou Deus lá do no céu. grupo, né, É, Denise? Porque primeiro sim, foi o relato da paciente e depois a gente pensando, gente, tem gente lucrando horrores em cima de vocês, plantando o terror do parasita. Horrores. E assim, exatamente. eu vou falar um negócio agora, vai ficar gravado. Talvez a Denise não queira concordar, mas eu preciso falar para vocês. Se alguém está falando para você, olha, a primeira coisa que você precisa fazer para ter saúde é desparasitar. Desconfie, porque possivelmente quer lucrar em cima de você. Possivelmente. Porque não é a primeira. Eu vou voltar ao início da live. A Sim, primeira é melhorar seus hábitos de vida. A primeira é um acompanhamento individualizado. A primeira é você cuidar melhor de você, é suplementar, é equilibrar seus hormônios, é desintoxicar, é desinflamar, sabe? A primeira é a é lavar a auto mão, sabe, é o Ícaro? Lavar a mão. básico, é o básico, Que né? ninguém Parar de faz, levar a né? boca durante o dia, né? É, Bota o dedo é. aqui no canto e tudo. Olha, eu vou
te falar que eu viajei de navio agora e eu ficava olhando todo mundo quando ia no banheiro, que não era aqui no Brasil, que às vezes é até pior. E eu não via ninguém sair do banheiro e lavar a mão, sabe? Ixi. E aí eu fico olhando assim, falei, gente, você imagina quanta gente vai no banheiro e não lava a mão e quer ficar tomando antiparasitário? Ah, gente, começa do básico. Pelo amor de Deus, faz pelo menos o básico. Lava as suas mãos, né? Quando vai almoçar, lava as mãos quando chega em casa, né? Quando vai brincar com o filho. Lava as mãos É, depois que brincou com o cachorro. Coisa outra, básica, por favor. outra coisa, limpe o seu celular com frequência. Como Ah, assim, outra Ícaro? coisa. Gente, pelo amor de Deus, você leva o celular para a privada, para o banheiro. Ele fica em algum lugar na rua quando você está, e você volta e bota aqui, e você pega nele com os dedões, e depois esse dedão é o principal dedo que vai no seu alimento e companhia. O Exato, seu celular, ele pode ser muito pior do que você imagina, mas não, exato. vamos desparasitar. Eu não lavo a mão, eu não limpo Exatamente. o celular, mas eu vou desparasitar. E outra, eu como carboidrato pra caramba, eu não, nem a Denise, tá? Mas eu, X, como carboidrato pra caramba, como um monte de alimento que não presta, meus intestinos têm uma placa Rest in Peace neles, que tá tudo para morrer, mas não, eu vou desparasitar a cada mês. Sabe por quê? Porque eu quero viver sem verme. Não vou falar mais nada. Sem É, verme. Ah, meu Deus do céu. Pelo não. amor de Deus. Não, e não existe isso, né? Então, o mínimo de higiene, né, meus queridos, né? Por favor, antes de pensar nesse tipo de coisa, né? Porque não existe milagre, tá? Não existe. E pelo contrário, mas não faz mal, né? Então, qual o problema? Faz mal sim, tá? Faz mal sim. Desparasitar toda hora e hiperexcita o seu sistema imunológico e aumenta a possibilidade de você desenvolver uma doença autoimune. E hoje a gente vive uma explosão na incidência de doenças autoimunes, inclusive em crianças, principalmente doenças autoimunes intestinais, que são as doenças inflamatórias intestinais. Retocolite, Crohn e colite microscópica, que já entrou na classificação de doenças inflamatórias intestinais. Então, por quê? Porque é um sistema imunológico que está extremamente excitado pelo alimento ruim, pela falta de cuidado, né, com os alimentos, pelo excesso de consumo de alimentos industrializados e também pela falta de contato com eumintos e protozoários bonzinhos, tá bom? E temos pós-pandemia e pós-picadinhas, que a gente sabe, isso daria outra live, que Exato, infelizmente não é teoria da conspiração, já tem muito estudo mostrando que todo mundo já está com o sistema imunológico um pouco mais debilitado. Então não é a hora de vacilar em tudo isso que a Denise terminou e falou para vocês, viu, gente? Não é. Não é mesmo. exatamente. Obrigada, Bom, viu, Ícaro, eu que por participar. Não é agradeço. todo mundo que quer tocar nesse assunto, né? O pessoal tem muito medo de tocar nesse assunto, porque, infelizmente, tem muitos interesses envolvidos, inclusive da própria Organização Mundial de Saúde, né? Organização Mundial de Saúde, aí a gente sabe que também tem muitos interesses que, infelizmente, nem sempre é a saúde do paciente, né? Tem muitos interesses econômicos por trás, muitas organizações que fazem isenção de imposto e tudo mais, né, envolvido nesses processos. Então, cuidado, tá? E não fiquem no século passado, né? Porque o século passado foi o século da autointoxicação, o século de que micro-organismos só faz mal, né? E, na verdade, não tem como viver sem a convivência com eles. Então, meus queridos, né? É melhor a gente mantê-los por perto, tá bom? Sim. Eu vou Denise, deixar salvo aqui, tá, gente? você tá atendendo pacientes novos ou isso Muito continua pouco. fechado? Muito pouco, só os que já estavam marcados, né? Eu ainda atendo consultório, mas 3 vezes por semana só. A minha atividade maior, eu estou fazendo um mestrado, né, nos Estados Unidos ainda, ou seja, Top. tem isso e tem os meus alunos, né? Então, o ensino e o estudo está tomando bastante meu tempo, Sim. mas ainda tendo, porque eu acho que é importante para o médico manter a assistência também, como Fundamental. professor, inclusive, né? É É. importante a gente ter esse contato do dia a dia. Gente, eu indico a Denise, assim, de olhos fechados, mas eu tive cuidado de perguntar, porque vários pacientes que consultam comigo, né, vieram falar, doutor Ícaro, mas quando é um caso mais escabroso,
né, que eu não consigo conduzir, que eu não tenho medo de falar que quando eu não consigo. Eu falo com a Denise, né, e falo, olha, tem como e tudo, tá? Mas enfim, eu atendo online gente do Brasil e do mundo inteiro, tá? Fico à disposição para vocês também. E Denise, muito obrigado por a gente poder Obrigada, ter meu feito essa querido. live, viu? Obrigada, viu? Fica com Obrigada pela sua Deus. presença. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Compartilhem. E lembrando que 3, 5 e 7 de fevereiro eu vou fazer o evento gratuito para lançamento da nova atualização da formação avançada em desbiose intestinal, que vai ser desbiose e doenças autoimunes. Né? Então, eu faço o evento gratuito só para o pessoal degustar e achar, e ver se faz sentido o que eu falo, e se quiser vir ser meu aluno na formação avançada. Eu tenho que ser seu aluno, eu vou correr atrás. Vai Beijo, ser um prazer, meu querido. Um beijo. Beijo, beijo. gente. Boa Até mais. semana.